Oi gente, tudo tranquilo? Simbora então para mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse ambiente meio improvisado aqui, no meio do caos da organização, se você ainda não está assistindo, vai ter uma playlist aqui de diário de decoração aqui do AP que a gente tá fazendo. Então depois você acompanha como tá a loucura aqui em casa nesses últimos dias. Então nesse ambiente meio improvisado, eu vou contar pra vocês então como é que foi a minha primeira experiência no serviço público, no hospital público, né, de emergência, com a Micaela, minha filhinha de 1 ano e 4 meses. Deixa eu contar primeiro pra vocês então como a Micaela estava. A Micaela estava desde sexta-feira à noite, começou a ter uma febrezinha, sabe? Só que nós achávamos que era os dentinhos que estavam pra nascer. A gente que tem filho sabe que toda vez que vai sair um dentinho, pode acontecer, né, de ter febre. Então a gente achava até então que era mais um sintoma do dentinho mesmo que tava pra nascer. E aí, que tava saindo já. E aí, né, eu pensei assim, bom, não vou levar ela por qualquer motivo na emergência no hospital público, porque eu tenho que admitir que eu tava com medo do que poderia acontecer, assim, sabe? A gente, infelizmente, tem muitos hospitais públicos que são maravilhosos, excelentes, que acho que são maravilhosos, excelentes, mas a gente sabe que tem muitas notícias de pessoas que vieram até a óbito mesmo por conta de imprudência, enfim, por conta de erros médicos e por conta da falta de estrutura do serviço público que infelizmente a gente tem. Então eu pensei, bom, vou esperar um pouquinho, porque pode ser só o dente, e essa febre pode passar, isso pode amenizar. Então vamos esperar, vamos observar como é que ela vai ficar. Se ela ficar muito caidinha, né, porque tem também muito isso, né, a gente não basta só ter a febre, a gente também tem que reparar como a criança vai responder a essa febre. Então se ela ficar muito caidinha, muito mal, se ela permanecer assim, a gente leva. Mas até então vamos medicar ela aqui mesmo, com o que a gente já sabe. E aí, porque também por conta de ter perdido o plano, eu também não tive mais atendimento com esse pediatra dela. Então eu falei, bom, vamos ficar assim, vamos esperar pra ver o que vai acontecer, esperar um pouquinho mais. E aí, pra resumir, pra não poder entrar muito em detalhes dessa questão, pra dizer como é que foi a minha experiência de fato lá, a Micaela infelizmente não ficou bem, e aí quando foi no domingo, essa febre dela continuou durante toda a noite de sexta-feira, ela ia e voltava, a gente dava o remédio, a febre passava, e ela ficava bem, e depois a febre vinha novamente. Só que no domingo ela ficou muito abatidinha, tipo assim, ela tava num nível que eu falei, não tá normal, é a hora da gente levar ela pro hospital. A gente esperou, porque a gente achou que dava ainda pra esperar um pouquinho mais, porque ela ainda tava reagindo bem, mas no domingo a gente falou, não, agora a gente vai ter que levar ela. E aí, gente, a gente tá sem plano de saúde mais ou menos 1 mês e alguns dias, né? E eu antes disso, pra você ver, mãe sempre se culpa por tudo, né? Eu, nesse tempinho que a gente tá sem plano, eu tava justamente pesquisando qual seria o melhor plano para essa nossa fase atual, que a gente não tá podendo fazer plano mega caro, né, já que o plano que nós tínhamos era vinculado à empresa do meu esposo. Então a gente não tinha ali praticamente custo nenhum. E agora a gente não tá podendo fazer um plano que fosse mega caro, né? Porque plano de saúde, infelizmente, é muito caro. Então eu tava nessa fase de pesquisa e não tinha definido qual plano eu ia fechar até então. Eu tava vendo com 2 corretores. E tava nessa dúvida. E aí logo, gente, logo nesse momento que eu mais precisei de ter um plano, ou seja, se eu tivesse resolvido antes, eu não precisaria passar por esse transtorno, digamos assim, que a gente passou. Mas que não foi um transtorno muito grande, vocês vão entender melhor quando eu for explicar exatamente o que ocorreu. Então eu tava nessa indecisão, então eu fiquei muito mal de não ter resolvido antes, porque a gente sabe que a carência pra emergência no máximo 24 horas, na maioria, em todos os planos, eu acho, praticamente. Então já poderia ter levado ela numa clínica mesmo particular e tal, ao invés de ter levado no hospital público, que eu estava com muito medo, porque eu vou falar o nome do hospital que eu levei a Micaela. É o Rocha Faria, aqui do centro de Campo Grande, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. E a gente vê muitas notícias ruins do Rocha Faria. Então, assim, eu tava realmente receosa, gente. Não é assim, eu não quero ir no hospital público porque eu sou chique nada. Não tem nada de chiqueireza aqui, minha gente. Aqui todo mundo povão total. Mas eu tinha, assim, receio, gente. É a minha filha. Se fosse eu, minha gente, tava lá, tava nem ligando. Mas a Micaela é um monte de história, ela é uma bebezinha. Então eu tinha muito medo, pra falar a verdade. E até mesmo eu, Priscila, não tinha ainda tido essa experiência de estar, de frequentar, quando ficar doente, ir ao hospital público, né? Porque não precisei realmente, de fato. Só usei, acho que que eu me lembro, assim, me lembro mesmo, eu só fui uma vez
quando eu estava na região dos lagos, que eu fiquei muito mal. E só tinha um hospital público perto de onde eu estava. Não tinha nenhuma clínica particular e eu precisei ir, mas eu não tava fora de mim completamente, então eu nem sei como é que foi. Porque eu não tava bem de saúde, mas eu tava muito mal nesse dia. E aí eu só me lembro de ter levado Bezetacil e pronto. Eu nem sei como é que eu fui atendida, porque eu cheguei lá fora de mim. Mas então eu também não tinha tido essa experiência, eu pessoalmente. Então, ou seja, pra mim tava, realmente era bem difícil compreender que eu teria que levar ela e eu não sabia o que esperar, né? Isso que realmente, de fato, foi mais assim complicado. E aí, gente, então a gente decidiu levar ela por lá. A gente chegou lá por volta de umas 7 horas da noite, 7 e pouquinha mesmo. Então, quando a gente chegou lá, pra minha surpresa, estava vazio, assim, não tinha muita gente. Assim, pelo menos na recepção ali, né, na triagem, né, tava bem vazio. E, gente, o segurança que nos atendeu, assim, foi, assim, excepcional. Ele era muito, assim, simpático total, sabe? Super de bom humor. E eu fui, gente, aconselhada por uma amiga minha, que é a Edilane, que também assiste meus vídeos. Muito obrigada, amiga, de fato, você me ajudou muito nesses dias, foi bem legal ter o seu apoio. E ela que me indicou, né, que eu fosse lá no Rocha Faria. Ela falou que os pediatras lá eram excelentes e tinha muita gente também falando isso. Então eu falei assim, pô, tem gente que fala super mal, tem gente que fala super bem. Mas eu não tenho outra escolha, eu vou ter que ir lá. E segunda-feira, assim que eu acordar, eu vou resolver esse plano de saúde. Eu fui super bem atendida pelo porteiro, já fiquei muito tranquila. Fiquei tranquila porque tava vazio também. Aí demos o nosso... Eu vou explicar tudo certinho, gente, porque pra quem tá acostumado, é normal. Mas pra quem nunca foi, não sabe como é que é. Então, eu vou explicar só pra você contar essa experiência, ficar registrada aqui pra mim. E é isso, vamos nós. Então, chegamos lá e aí só precisava de dar a carteira de identidade mesmo. Fiz um cadastrinho ali, né, foi atendido super rápido, só que aquela coisa, a galera, assim, é tudo bem jogado, né, a infraestrutura não é assim, né, tão boa, é uma mesa normal, a galera bem jogadona mesmo, enfim, mas isso aí é o de menos, o importante era ela ser atendida. E aí a gente ficou esperando, e aí tinha uma televisãozinha lá, né, onde ia sair e falar o nome da Micaela. E eu, a princípio, fiquei assim, gente, será que isso vai funcionar mesmo? Mas eu fiquei ligada, e a Micaela no meu colo, e tem um detalhe, só podia entrar uma pessoa, um responsável e a criança, né? Ou senão só a pessoa mesmo. Não tem esse negócio de acompanhante. A pessoa não pode entrar. Só pode entrar o responsável, um responsável, que seria a mãe ou o pai, e a própria criança. Então o Pedro teve que ficar do lado de fora. E aí que eu fiquei com mais medo ainda, porque eu falei, meu Deus do céu, tô aqui sozinha, com a bolsa da Micaela. Eu tinha levado a mega mala dela, porque eu pensei assim, cara, eu vou passar horas aqui, então eu tenho que levar tudo o que eu precisar pra ela. Aí, ou seja, a bolsa tava pesada, a Micaela é pesadinha pra caramba. Então eu falei, cara, eu vou ter que aguentar Micaela, bolsa, tudo sozinha aqui. Não sei como é que vai ser, meu Deus do céu. E a Micaela, quando vai fazer nebulização, tomar vacina, ser examinada, ela fica geralmente muito irritada. Então, assim, tem que fazer força pra segurar ela. Então o Pedro é o cara que segura ela, assim, quando eu tô junto com ela, ele que segura pra médica poder examinar, porque ele tem mais força que eu. A Micaela tem muita força, ela é muito forte. Então, eu teria que controlar de qualquer jeito, mas eu fiquei insegura pelo Pedro não estar comigo. E aí a gente foi chamado ali pra triagem, não demorou muito. O ambiente, assim, não é engraçado, assim, é uma coisa muito... diferente, assim, do ambiente hospital particular. Chegam pessoas de todos os tipos, de fato. Chegou uma pessoa ali que tava acabada, chorando, tinha um monte de gente vindo falar com ela, não sei o que ela tinha, mas não sei se alguém tinha morrido, mas ela era pra ser atendida, não sei se ela tava, talvez se alguém tinha falecido, ela tava muito instável, mas assim, você percebe o quanto as pessoas são de fato, assim, necessitadas em todos os aspectos. Nem todas, é claro, né, que chega gente normal, entre aspas, né, todos são normais, né, mas se é que vocês creem que vocês estão me entendendo. Então eu já comecei a observar ali que o ambiente era diferente e comecei a ter ficar com o coração assim contrito em relação a essas pessoas, sabe? Ficar assim pensando, poxa, Senhor, Deus abençoe essas pessoas, porque elas precisam tanto do Senhor. Esse foi o meu sentimento assim em relação a todas as pessoas que eu via. Aí a gente ficou lá aguardando, né, nessa recepção mesmo. E aí, esse é o nome da Micaela, a gente foi lá pra triagem, passar pela triagem, enfermeira, tudo normal, assim, como fosse um hospital comum, né? Mas não demorou muito pra gente poder ser chamado pra essa triagem. Eu falei, caramba, tá indo rápido, tá vazio, beleza, não vai demorar nem muito, né? Pensando assim, mas falei, não vou comemorar antes de fato ver como é que vai ser. E aí passamos por lá, ela perguntou algumas coisas sobre a minha. E aí a gente foi pro local de pediatria, onde fica a emergência de pediatria. E aí chegando lá eu vi a realidade, tava bem cheio. Também não tava super lotado. Eu creio que seja por conta de ter sido um domingo também, domingo à noite, né?
E geralmente as pessoas esperam por outro dia para poder ser atendidos. Só tá ali realmente quem tá com muita emergência, muita necessidade mesmo. E aí sim, e aí ali demorou, minha gente. Aí demorou bastante. O que acontece? Nesse local onde eu tava, né, na emergência de pediatria, não podia também entrar o pai. Então, só que eu já não estava mais aguentando ficar com a Micaela no colo, porque como eu sou pequenininha, e a Micaela, ela não é uma bebezona grandona, não. Mas ela tem um tamanho até um pouquinho maior do que algumas crianças que eu vejo da mesma faixa etária dela. Ela não é gigante, mas pra ser nossa filha, ela é grande. Porque eu sou muito baixinha, eu tenho 1,54m, o Pedro tem 1,69m. Então eu fiquei mais ou menos por volta de umas 2 horas com ela no colo, ali direto, 2 horas e pouca, e tendo que balançar e tal. Minha coluna já tava mais aguentando. Eu comecei a ver alguns pais chegando e, sabe, meio que burlando um pouco essa regra do pai não entrar. Ou senão a mulher ficava fora e o pai entrava, ficava nesse rodízio. Eu falei, gente, deixa eu chamar o Pedro tá lá sem fazer nada lá fora. Aí depois que eu me liguei, eu não sei porquê, enfim. Aí eu chamei o Pedro e a gente começou assim a revezar e logo ela dormiu, porque ela se sente muito mais bem acomodada no colo do Pedro, né, que tem um ombro bem mais largo e tudo mais. E aí ela dormiu, e aí depois de mais ou menos acho que umas 2 horas, eu acho que levou umas 4 horas pra gente de fato ser atendido. Foi umas 4 horas pra gente, de fato, ter acesso ali a pediatra. E aí, chegando, gente, na salinha, né, demorou bastante, nisso várias pessoas entrando, a gente vendo de tudo, assim, de tudo mesmo, entrando pessoas, criança engasgada, criança que tinha caído no chão, bebê pequenininho, que os pais, infelizmente, deixaram a criança cair no chão. Teve também uma criança que chegou lá que parecia ser, né, deficiente mental, realmente, alguma deficiência desse tipo, que tinha se perdido. E aí um casal encontrou ele, daqui a pouco chegou o pai, chegou o assistente social, porque esse casal encontrou esse garoto, ele falava que apanhava, que o pai batia nele. E assim, vários casos, gente, assim, um monte de coisas que você não vê realmente numa emergência hospital particular, mas eu fiquei ali observando e, gente, não era pra julgar e falar, nossa, que horrível. Não era, assim, eu conheci também uma menina que tinha 21 aninhos, né, e também já tinha 3 filhos. Cara, aquele tempo que eu passei ali, gente, de fato foi um tempo pra poder ver como tá a realidade, assim, de fato, né, não que eu não moro num local super chique, eu moro num local onde as pessoas também são simples, mas às vezes a gente não consegue entrar nessa realidade porque a gente não participa dela. Então, quando eu pude passar aquelas horas ali, que foram muitas horas, né, foram quase 10 horas, teve gente de tudo, qualquer tipo, pessoas com deficiência de relacionamento uns com os outros, falta de amor entre o pai e o filho, aquela falta de cuidado entre a mãe e a criança, enfim, pessoas com vários tipos de problemas. Então, todas as pessoas que eu pude ter o contato ali, eu dei atenção, eu procurei conversar, fiz amizade, brincava, tentei falar com o máximo de pessoas, mesmo a Micaela estando muito dodói, mas a Micaela também acabou dormindo, isso facilitou essa minha interação com as pessoas. E eu pude perceber o quanto as pessoas estão sedentas de fato, o quanto as pessoas precisam que a gente que tem, né, o Senhor verdadeiramente, que a gente que de fato serve a Deus, tem a vida de Deus em nós, possa trazer essa vida de Deus para essas pessoas e realmente ajudar com aquilo que nós temos. Às vezes a gente acha que a gente tem tão pouco, mas quando a gente percebe a situação de uma outra pessoa, a gente percebe que a gente pode compartilhar alguma coisa, nem que seja uma coisa muito pequena, mas a gente pode ajudar de alguma maneira, nem que seja apenas com a amizade, com um colo, né, para poder ouvir. E caramba, isso foi muito bom, assim, pra eu poder ver o quanto as pessoas precisam de fato da manifestação dos filhos de Deus, do amor de Deus pra essas pessoas. Porque infelizmente todas essas maldades acontecem porque falta amor, né? A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriará. Então é por conta da falta de amor, fato que essas coisas ruins acontecem, que a falta de cuidado acontece, falta de zelo, que essas brigas. Tinha também uma menina lá que parecia também ter sido agredida pelo namorado, pelo que eu ouvi ali nos corredores. Então, muita coisa, gente. Mas, enfim. Aí, quando nós chegamos, enfim, né, a ser atendidos pela pediatra, depois de mais ou menos umas 4 horas, aí não parou por aí. Ela era uma pediatra extremamente atenciosa, gente. Que profissional. As 2 pediatras que estavam lá, todas as mães estavam falando que elas eram super, super atenciosas. E quando eu cheguei, eu falava assim, tem uma menina que falou assim, caramba, as pessoas passam meia hora no consultório. Eu falei, poxa, eu fiquei até feliz, porque eu falei, pô, que legal, porque infelizmente as pessoas às vezes passam 5 minutos no consultório, o médico nem olha direito.
Então, assim, de fato, as pediatras lá eram muito boas, assim, muito atenciosas, carinhosas no nível, assim, máximo. E as pessoas não eram tão educadas, assim, com elas, sabe? Elas não tinham motivo pra estar ali tão educadas e tão, assim, não é que motivo aparente, tá, gente? Elas amam a profissão, amam as crianças, né? Por isso que elas fazem tudo isso. Mas, assim, muito bom o atendimento. Ela examinou a Micaela e logo ela já encaminhou pra Micaela fazer 3 embolizações seguidas e encaminhou também pro raio-x. Quando a gente chegou lá pra poder fazer o raio-x, né, no intervalo da última, eu vi a estrutura lá, né? Caramba! Infelizmente, gente, as pessoas, pra resumir, os profissionais que trabalham no hospital são muito atenciosos, assim, a maioria deles. Eu não sei todos porque foi a primeira vez que eu fui o único dia, né? Mas eles são muito atenciosos. Mas, infelizmente, a estrutura, gente, é péssima, assim. Quer dizer, eu não digo que é tão péssima, porque lá eu não achei nem tão ruim. Mas você vê, assim, as coisas sujas, vazamento, as máquinas que já não são tão boas, que estão velhas, você vê que falta a estrutura. Você anda pelo corredor, parece um corredor abandonado até você chegar ao raio-x, assim. Parece que não vai ter gente ali, tu fica até com medo de ir sozinho. Então, assim, infelizmente o que falta é estrutura, mas as pessoas, gente, eu posso dizer que foi muito bom, realmente, de fato, o atendimento. Então, quando a gente chegou, fizemos o raio-x, aí logo já realmente saiu o resultado. O raio-x foi rápido, graças a Deus. A gente chegou lá e já conseguimos, não tão rápido, tá, gente? Mas assim, digamos que demorou aí, sei lá, 1 hora pra gente conseguir. Eu acho que não foi 1 hora, não me lembro exatamente, mas foi tipo uns 30, 40 minutos pra gente conseguir falar com a médica pra ver se já tinha saído o raio-x, pra ser atendido de novo, né? E aí já tava mais vazio, realmente só estavam ali as crianças que tinham de fato emergência mesmo, né, pra estar ali, necessidade mesmo. E aí a Micaela permaneceu, e quando a gente foi falar com a pediatra, ela falou, né, que a Micaela viu o pulmãozinho dela e viu que tava uma manchinha perto do coração, né, que indica que poderia ser uma pneumonia, ou seja, algo bem sério. E aí que mais eu fiquei me sentindo super culpada, porque ela falou que se o exame de sangue desse realmente que era uma pneumonia, a Micaela teria que ficar internada. Então, embora as pessoas ali fossem muito atenciosas, a infraestrutura do hospital não era boa. Tudo demorava demais. Por exemplo, a gente foi fazer o exame de sangue e aí, infelizmente, não que eu não soubesse disso, tá, gente? Mas eu sabia, né? Eu sabia que isso poderia acontecer e justamente por conta disso que eu não queria que a Micaela, minha bebezinha, passasse por isso. Se fosse eu, o Pedro, gente, tudo certo. Mas a minha bebezinha, entendeu? Ficar num local que não tem uma estrutura muito boa, eu não gostaria que ela passasse por isso, né? Mas enfim, se ela tivesse que ficar, ela teria que ficar e seria muito bom pra saúde dela, é óbvio, melhor pra ela. Aí ela fez o exame de sangue, demorou o exame de sangue mais ou menos, acho que foi umas 5 horas pra poder sair o resultado. E nisso a gente lá, né, gente? A Micaela muito enjoadinha, tossindo, tava dormindo, mas tava bem enjoada, sabe? Enfim, tava bem complicado. Os bebezinhos também muito enjoadinhos. E a gente tava ali, as pediatras estavam com a sala vazia. A gente tava ali, todo mundo realmente só de fato esperando os resultados dos exames, que era isso que demorava para sair, não era nem o atendimento em si. Demorava para chamar, por exemplo, para tomar medicamento, uma coisa que tava ali algumas pessoas conversando ali na sala de medicação. Então, assim, era uma coisa que não tinha necessidade, sabe? Era para ser perfeito. Só que, infelizmente, essa demora de resultado de exame, de chamar para medicação, isso tudo atrapalhava o meio de campo, e aí por isso que a gente ficou quase 10 horas lá pra gente conseguir resolver o problema da Micaela. E aí sim a gente conseguiu, né, a Micaela, graças a Deus, não estava com pneumonia, mas ela estava, tipo assim, com um princípio, sabe? Poderia virar uma pneumonia. Então ela passou lá toda a medicação, que eu achei muito interessante. É que todas as vezes que eu levei a Micaela em emergência, até que ela nunca ficou doente assim. Foi a primeira vez que ela ficou doente assim mesmo, de fato. Toda vez que eu ia pra farmácia, eu gastava uma grana de remédio. O Estidó, né? Que eu ia muito no Estidó, levava a Micaela lá. Era muito caro, gente. Eu saía... Minha sorte é que o Pedro tinha um convênio lá com a empresa dele, que a gente pagava uma parte e a empresa pagava outra parte. E aí a gente não sentia tanto, mas eu sei que a gente mesmo assim gastava muito, assim, dava, sei lá, R$ 140, 150. E nesse caso não, o Pedro comprou todos os medicamentos que a pediatra passou e deu tipo 30 e poucos reais. Eu falei, caramba, achei que a gente fosse gastar uma grana, mas graças a Deus não, a gente, né, até nessa parte a gente conseguiu economizar. E aí foi isso, gente, a gente voltou pra casa. E o que eu tenho, e graças a Deus, a Micaela tá sendo medicada e ela, graças a Deus, já tá bem melhor, assim. A Micaela não reconhecia. A minha filha não reconhecia ela, gente. No domingo, a Micaela é super agitada. A Micaela anda pra lá e pra cá. Nesses últimos dias, ela já vinha doentinha, até vocês viram nos vlogs. Mas ela ficou muito mal. Ela não queria comer nada. Na segunda-feira, ela não quis comer
nada. Foi ontem mesmo que, de fato, ela melhorou e a médica já tinha avisado que demoraria uns 3 dias pra poder vir realmente os remédios a fazer efeito. Então, pra resumir, gente, porque eu tô falando demais, mas eu quis muito contar essa experiência, até pra você também confiar em Deus, gente. Quando eu saí daqui da minha casa, gente, eu fui assim, cara, Senhor, guia todos os médicos, Senhor. Eu acho que, assim, foi uma experiência, assim, muito boa. Porque quando eu saía, por exemplo, aqui de casa pra ir pro Oeste Dó, eu nem orava, assim. Eu falava assim, beleza, eu sabia que ela ia ser bem atendida, eu sabia que a coisa ia ser resolvida, mas quando eu fui pra lá, pro Rocha Faria, eu saí assim, gente, eu tava muito ligada com Deus. Demais, eu orava pela minha filha o tempo inteiro. E, na verdade, eu não deveria confiar no Oeste Dó. Eu não tenho que confiar no Oeste Dó, no plano de saúde que eu tenho. Eu tenho que confiar, gente, em Deus, que Ele vai colocar as pessoas certas. E antes de sair, eu orei, Senhor, que o Senhor esteja à frente de todo mundo que for me atender, desde a recepcionista. E foi o que aconteceu, né? Até o segurança nos atendeu bem. Né? Então, o que aconteceu não foi de nós sermos mal atendidos, mas já a infraestrutura em si não ser boa, né? Infelizmente, por isso que demorou e tal, mas eu não tive uma experiência, eu tive uma experiência muito boa, foi uma experiência boa, demorou muito, mas eu já sabia que ia demorar, e só o que realmente demorou demais, o que aconteceu foi que realmente os exames demoravam para sair. Mas o Senhor, graças a Deus, gente, nos abençoou e a gente pôde ter uma experiência muito boa. Eu já consegui fechar o planinho da Micaela, foi um plano simples que a gente fez pra ela e também pra mim. Então, a gente não sabe se a gente vai precisar novamente, né? Se a gente vai conseguir continuar com esse plano, mesmo que seja simples e baratinho que a gente fechou pra mim e pra gente, né? Mas se a gente não conseguir, a nossa confiança no Senhor, mas graças a Deus, agora a Micaelinha, né, criança de fato precisa ter um planinho de saúde, né? Então a gente confia no Senhor, que o Senhor vai nos ajudar, nos proporcionar os recursos para que a gente consiga dar o melhor que a gente pode dar para nossa filha, né? Então, essa situação do plano já foi resolvida, mas se também tiver que ficar sem plano, a gente fica, minha gente, porque a nossa confiança está em Deus e não nas coisas que a gente tem. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Já chegou o rapaz aqui que vai montar os móveis aqui no quarto onde eu tô, então tem que sair daqui correndo. Fique com Deus, então. Se você quer acompanhar como é que tá o diário de decoração aqui de casa, que eu vou mostrar depois como é que vai ficar esse quarto, não esquece de acompanhar aqui esses vídeos que eu vou deixar linkado aqui pra você poder conferir essa playlist do diário de decoração aqui do apartamento, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar a sua curtida, se inscrevendo aqui no canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações também. Me segue nas minhas redes sociais do @peridoartblog. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!